Olá, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Radassa Carvalho e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Rei Arthur, ele existiu? Fontes históricas, tragas da arqueologia, da história. Vamos então descobrir mais sobre o Rei Arthur, seu romance, se isso é mito, lenda ou de fato ele existiu. Vamos lá então? Primeiro eu quero falar sobre um monumento ligado à aparente lenda do Rei Arthur, que é de quase 4.000 anos, mais antigo do que se pensava. Fatos arqueológicos. Escavações no Salão do Rei Arthur, originalmente datado da Idade Média, revelaram que o monumento é de origem pré-histórica, além de novas informações sobre seu uso ao longo dos séculos. Uma área retangular cercada por 56 pedras voltadas para um banco de laterais íngremes intriga cientistas desde que a descoberta foi feita no ano de 1987 no Reino Unido. Conhecido como Salão do Rei Arthur, em alusão ao lendário rei britânico, os arqueólogos inicialmente acreditavam que o monumento pudesse ter sido erguido na era medieval. O monumento, localizado no condado de Cornualha, foi associado à lenda do Rei Arthur por conta de um registro histórico do ano de 1954, que sugere que o antigo monarca poderia ter frequentado o local. No entanto, análises detalhadas revelaram que a estrutura, na verdade, remonta ao Neolítico, datando de aproximadamente 4.000 anos atrás. A novidade foi divulgada pelo jornal britânico BBC na última semana do dia 6 de novembro de 2024. Ao redor do círculo foram encontradas marcas de cabanas e vestígios de fogueiras que apontam a presença de acampamentos humanos. Até então, existia a hipótese de que o lugar tivesse funcionado como um curral para animais no período medieval, que durou do século V até o século XV. Contudo, uma suspeita de que o lugar poderia ter raízes pré-históricas levou o Cornwall National Landscape, órgão responsável pelos sítios arqueológicos da região, a encomendar uma escavação para melhor investigar suas pedras. Utilizando diferentes técnicas arqueológicas, como a luminescência opticamente estimulada, OSL, e a datação por radiocarbono de elementos, o projeto começou seus trabalhos no ano de 2022 e os resultados confirmaram a suspeita. Foi revelado que as pedras datam de aproximadamente 5.000 a 5.500 anos atrás. Segundo o arqueólogo, a dificuldade em determinar a época da construção do monumento também estava ligada à sua singularidade. Não há registros de estruturas semelhantes, seja no período medieval ou na pré-história, que combinem com a estrutura retangular de terra e pedra encontrada no Salão do Rei Arthur. Por isso, era difícil estabelecer comparações diretas. Porém, com a descoberta da data de seu surgimento, é possível afirmar que o local passou por diversas modificações ao longo da história
incluindo adaptações até o período medieval. Saber quando o Salão do Rei Arthur foi construído nos ajudará a entender melhor a forma única deste monumento, como ele pode ter sido usado originalmente e como pode ter sido usado ao longo do tempo, explicou James Gossip, arqueólogo-chefe da escavação, em entrevista ao jornal The Guardian. Mais pesquisas sobre os sedimentos encontrados são necessários para melhor entender a funcionalidade do local, além de trazer mais informações sobre a população que habitaram a região de Cornualha. O monumento está disponível para visitação pública, porém especialistas alertam que os visitantes devem ter cautela para não interferir na estrutura que enfrenta riscos de erosão. É muito interessante falarmos e descobrirmos mais sobre o Rei Arthur. Olha só esse achado arqueológico. E vamos então continuar falando sobre pesquisas, que agora um pesquisador encontrou sobre um romance medieval da Távola Redonda que havia se perdido há 700 anos. Essa obra, construída a partir de manuscritos, apresenta Segurante, cavaleiro esquecido da lenda do Rei Arthur. A publicação no Brasil aconteceu em julho de 2024, pois era um cavaleiro chamado Segurante que sai vitorioso de todos os torneios da cavalaria que disputa. Mas tudo muda quando ele é enfeitiçado por fadas como Morgana e Sibila, que o enviam numa incessante caçada a um dragão cuspidor de fogo. Na verdade, um fantasma que assombra o herói da Távola Redonda. E aí podemos ver que Segurante, que faz parte dessa lenda do Rei Arthur, protagoniza um romance medieval perdido por 7 séculos. E essa narrativa, nomeada de Segurante, foi encontrado. Mais um fato arqueológico. O Cavaleiro do Dragão chegou pela primeira vez ao Brasil no dia 31 de julho pela editora Vestígio. Esse fato histórico foi uma descoberta e traduzido pelo francês antigo para o português pelo paleógrafo e arquivista franco-italiano Emanuele Arioli, que reuniu manuscritos contendo os trechos originais, um achado arqueológico desta narrativa. O pesquisador poliglota também fez a tradução de um livro infanto-juvenil de mesmo nome, que foi publicado pela editora Yellowfante. Na ocasião, também chegará às livrarias brasileiras do catálogo da editora Nemo, com tradução de Renata Silveira. A graphic novel conta a história do herói e da descoberta destes textos antigos. Segurante é descrito como o cavaleiro mais bravo e vitorioso de seu tempo, porém, ao contrário de outros nomes como Merlin, Lancelot, Tristão, Percival e Gilead, que ficaram imortalizados no imaginário ocidental, o herói caiu em esquecimento com o passar dos anos. Felizmente, o personagem foi resgatado desse abismo por Emanuele Arioli. Em 2010, o paleógrafo ele encontrou por acaso na biblioteca do Arsenal, em Paris, um manuscrito contendo parte do romance medieval do cavaleiro. O texto, chamado As Profecias de Merlin, pertenceu ao cardeal de Richelieu e terminava bem no meio de uma frase incompleta.
Foi uma grande emoção encontrar esse primeiro trecho, mas era só uma parte da história, disse em entrevista a Galileu, pesquisador de apenas 36 anos, que tinha 22 na época da descoberta. Realmente foi uma viagem no tempo. Arioli dedicou mais de uma década de vida para reconstruir este romance. O paleógrafo viajou por vários países e acabou encontrando 28 trechos da narrativa em bibliotecas de outras 6 localidades, além da França, Itália, Suíça, Bélgica, Alemanha, Grã-Bretanha e Estados Unidos. O que foi difícil foi consultar todos os manuscritos da lenda do rei Arthur, porque eles não têm um título claro. Se eles tivessem um título, a pesquisa seria bem mais fácil. Então foi preciso fazer uma lista de milhares de manuscritos. Inicialmente, o pesquisador encontrou 3 episódios da história copiados, quase idênticos em vários textos escritos à mão, sendo os mais antigos deles datados do fim do século XIII. Também havia documentos da mesma época que faziam referência à narrativa desse figurante, tal como contada no manuscrito da Biblioteca de Arsenal. O trabalho de pesquisa extenso levou Arioli ainda mais a outras bibliotecas nacionais, como a de Turim, na Itália, devastada por um incêndio no ano de 1904. Lá ele estudou manuscritos queimados utilizando a técnica de imagem multiespectral. O método consiste em resumo, em fazer imagens de um mesmo objeto com diferentes comprimentos de onda eletromagnéticas. Temos que saber que se conservam muito poucos romances da Idade Média, afirmou o especialista. E foi uma descoberta muito importante ter um novo romance que nos conta uma parte desconhecida da lenda do rei Arthur. Mas por que esse figurante foi esquecido? A Távola Redonda não contava com o figurante em sua origem. Ele só passou a existir realmente no século XIII, devido ao romance de autoria anônima que o relatou como o melhor cavaleiro do rei Arthur. Emanuele Arioli descobriu que até o século XIV a história fez grande sucesso e foi amplamente lido na França, na Itália, na Espanha, na Grã-Bretanha, dentre outros países da Europa medieval. E tudo isso com continuações reescritas. No século XV, um copista decidiu acabar com o dragão que aparece no enredo. Não se sabe ao certo porque a narrativa foi caindo no esquecimento desde então. Uma hipótese diz que desde o fim do século XIII, as coletâneas de episódios tinham mais sucesso que os romances. Simplesmente, os autores não copiavam integralmente os romances, explica o paleógrafo. Nenhum desses manuscritos que eu encontrei é completo, mas são sempre partes. Outra teoria afirma que incêndios ocidentais ou propositais podem ter queimado manuscritos nunca estudados em seus locais de conservação. Já outra explicação envolve a Igreja Católica, que teria contribuído para o desaparecimento desse romance. Figurante foi associado com as profecias de Merlin, que na Contra-Reforma, na Renascença, foram inseridas no índice dos livros proibidos pela Igreja. O dragão que assombra a figurante é um fantasma que, segundo definição dos clérigos medievais, era uma imagem ilusória produzida pelos demônios para enganar os sentidos humanos. O antídoto para esse mal é o Santo Graal, cálice que contém o sangue de Jesus Cristo. Os cavaleiros da mesa redonda partem para encontrar o Graal,
que é um objeto miraculoso. Essa história de Segurante cruza também a lenda do Graal num sentido, mas não a conta, pois não se encontrou essa parte nos manuscritos. Diz a lenda que Galad, nome de ascendência bíblica que significa puro dentre os puros, é o cavaleiro eleito para encontrar o santo vaso. A maior parte dos cavaleiros, no entanto, é composta por pecadores, como o Segurante, considerado um herói profano. O que diferencia o personagem entre tantos cavaleiros é que ele não liga muito para o amor romântico. A amizade é muito mais importante para o personagem, que é comilão e não se leva nada a sério. Para o paleógrafo, isso representa mudanças na literatura daquela época para um olhar mais cômico. Esta história faz uma ponte entre os primeiros romances da Idade Média e os romances que chegaram depois com a Renascença. Segurante também era especial, segundo o pesquisador, pelo simples fato de ter um romance só dele, já que poucos cavaleiros da Távola Redonda que têm histórias próprias, como Percival, Ivan e Lancelot. Outro destaque é a presença fantasmagórica do dragão que o assombra. É a criatura mais terrível das lendas da Idade Média, que segue hoje nas séries, nos filmes e que ainda inspira muito, afirmou o arqueólogo Arioli. Outro fato interessante é que os arqueólogos também começaram a escavar uma tumba de 5.000 anos relacionada ao rei Arthur, sobre a Pedra de Arthur, na Inglaterra. É um cenário de antiga história na qual o monarca derrota um gigante. Os arqueólogos da Universidade de Manchester começaram essa escavação pela primeira vez. Eles começaram a escavar essa tumba lendária do rei Arthur de 5.000 anos. O local, chamado Pedra de Arthur, data do Neolítico, mas está ligada ao personagem desde o século XIII, conforme uma antiga lenda. As escavações foram anunciadas no dia 1º de julho, num comunicado oficial da Universidade de Manchester, ainda do ano de 2024, cujos especialistas lideram a pesquisa. A equipe trabalha em parceria com o English Heritage, que cuida do sítio na Inglaterra. O grupo está trabalhando para remover grama, expondo os vestígios arqueológicos da tumba com câmaras. Diz a lenda que foi lá que Arthur matou um gigante que deixou a impressão de seus cotovelos em uma das pedras ao cair com o golpe. Atualmente, restam apenas as grandes pedras da câmara interna da tumba. Esta é formada ao todo por 9 pedras verticais, com uma enorme pedra angular com mais de 25 toneladas. Supunha-se que a Pedra de Arthur estava dentro de um marco de pedra similar e outros achados de Cotswolds e South Wales, mas os pesquisadores descobriram que não é o caso. Em vez disso, o lugar pode ter tomado a forma de um monte baixo com extremidades arredondadas. A Pedra de Arthur é um dos monumentos pré-históricos mais notáveis deste país, situada em um local de tirar o fôlego, mas ainda é muito pouco conhecido.
contou o professor Julian Thomas, envolvido na pesquisa. O trabalho busca restaurá-lo ao seu devido lugar na história da Grã-Bretanha neolítica. Acredita-se que o escritor irlandês C.S. Lewis tenha se inspirado na área de pedra ao criar seu mundo fictício de As Crônicas de Nárnia. A Pedra de Arthur é, aliás, a inspiração para a mesa de pedra sobre a qual Aslan, o leão, é sacrificado. O leão, a feiticeira e o guarda-roupa. A nova escavação segue uma pesquisa realizada no ano de 2021 pelas universidades de Manchester e Cardiff, ao sul do monumento, que mudou o que se sabia sobre os gigantes e as origens do local. A Organização de Patrimônio Arqueológico English Heritage recrutou voluntários para trabalhar ao lado dos arqueólogos, fornecendo passeios pelo local da escavação com agendamento prévio. A equipe de voluntários estão maravilhados e estão sempre à disposição para explicar as últimas descobertas à medida que elas acontecem. O gerente voluntário da instituição comunicou toda essa característica do novo sítio arqueológico. E os achados arqueológicos sobre o rei Arthur e a sua história continuam no decorrer dos anos. Foi também encontrado fragmentos do século XIII sobre a lenda de Merlin na Inglaterra. Esse documento, produzido por dois escribas de 1250 e 1275, inspirou a principal fonte das versões modernas da história do rei Arthur. Esses encontrados é um fato arqueológico muito interessante. A história do mago Merlin, da lenda do rei Arthur, está presente em vários textos, entre eles 7 fragmentos de manuscritos medievais descobertos no início do ano de 2019 em Bristol, na Inglaterra, e foram divulgados somente neste ano de 2024. Depois de ler as partes danificadas dos textos invisíveis a olho nu, pesquisadores identificaram esses documentos como um dos mais antigos da narrativa mágica. A leitura foi possível graças ao uso de tecnologia de imagem multiespectral, que também ajudou a reconhecer qual tipo de tinta foi utilizada nos fragmentos. Os especialistas relataram seus achados no livro de Bristol Merlin, o Merlin de Bristol, revelando os segredos de um fragmento medieval em tradução livre, publicado em julho pela Arc Humanities Press, sem edição, ainda em português. A equipe de experts da Universidade de Bristol, da Universidade de Durham, descobriu que os fragmentos contêm uma passagem da sequência de textos em francês antigo, ciclo da Vulgata, ou ciclo Lancelot-Grau, que data do início do século XIII. O documento pode ter sido fonte para o livro Le Morte de Arthur, do ano de 1485, origem principal das versões modernas em inglês da lenda de Rei Arthur. Os pesquisadores dataram o manuscrito por volta dos anos de 1250 e 1275 e apontaram que ele provavelmente foi produzido no nordeste da França. A maioria dos manuscritos do texto que se sabe ter estado na Inglaterra medieval foi composta depois de 1275. Então este é um dos exemplos especialmente antigo.
tanto de manuscrito da Suite Vulgata, de qualquer origem, mas especialmente daqueles que encontraram seu caminho da Inglaterra à França na Idade Média, explicou Leteter, especialista que analisou todos os textos. Agora eu quero falar para você algo muito interessante sobre o rei Arthur, que são as 7 coisas que você precisa saber sobre esta lenda que ainda está prestes a não ser apenas uma lenda, mas um fato histórico de tantos achados arqueológicos, pois relatos antigos dão espaço para várias teorias à origem dessa figura lendária da Idade das Trevas. Exatamente. Teorias e hipóteses misteriosas rodeiam há séculos o nome de Rei Arthur, homenageado pela literatura e considerado um grande líder britânico da Idade Média. A lenda diz que Arthur teria impedido a entrada dos saxões na província romana da atual Grã-Bretanha, enquanto sua existência e origem são até hoje questionadas por estudiosos. Vários sítios arqueológicos e locais históricos da Inglaterra e outras regiões tentam preservar a figura heróica de Arthur. Então vamos falar sobre algumas especulações possíveis e evidências que relacionam-se a ele. Então a primeira evidência eu quero falar que até hoje não existe consenso entre os historiadores sobre qual seria a origem do rei Arthur, mas acredita-se que ele teria sido um líder associado aos militares romanos durante os séculos 5 ou 6 e o responsável por impedir a invasão dos saxões na Britânia, província romana que ocupava a região da atual Grã-Bretanha. Segundo fato importante que se faz necessário saber sobre o rei Arthur é que alguns também acreditam que as referências sobre o rei sejam uma homenagem à figura mitológica de um urso celta com um nome parecido. Outra teoria diz que Arthur é derivado de Arcturus, estrela próxima à constelação de Ursa Maior. Terceiro fato curioso sobre o rei Arthur é que, em agosto de 2024, arqueólogos encontraram resquícios de um grande palácio em Tintagel, na Cornualha, local onde o rei Arthur teria nascido, de acordo com as lendas medievais. Os especialistas acreditam que o palácio faz parte de um conjunto de prédios luxuosos dos séculos 5 ou 6 depois de Cristo e pode ter abrigado artesãos, soldados e funcionários de alguma autoridade local, talvez um rei. Quarto, Geoffrey Monte foi o primeiro autor responsável por popularizar a lenda do rei Arthur, com as crônicas História do Rei da Bretanha. Embora seu trabalho não seja levado em conta como um registro histórico autêntico, o escritor declara que a cidade romana de Silchester teria sido o local da coroação de Arthur. Escavações na região têm sido conduzidas desde os anos de 1970 pela Universidade de Reading e evidências sobre o rei
ainda podem ser descobertas pelos arqueólogos. Quinto, Arthur também ficou conhecido como comandante militar que venceu 12 batalhas contra os saxões. Uma delas, descrita pelo autor Nennius, pode ter ocorrido em Chester, na Inglaterra, onde era chamada de Cidade das Legiões. Durante a Idade Média, arqueólogos descobriram evidências de uma batalha neste local e escavações recentes identificaram um anfiteatro. Como a lenda costuma dizer que os cavaleiros reuniam-se em uma mesa redonda, a Távola Redonda. Os historiadores acreditam que essa estrutura pode ter sido bem maior do que um móvel. Serviu de espaço para mais de 1000 homens. Sexto, onde fica Camelot, o lendário castelo associado ao rei Arthur? É algo muito interessante, e a teoria mais recente dos especialistas em literatura Peter Field sugere que Camelot existiu em um antigo forte romano, Camulodunum, localizado em West Wiltshire, no Reino Unido. O professor argumenta que em 500 depois de Cristo, a área pode ter sido um ponto bastante estratégico para esse tipo de estrutura. Field tem estudado a possível localização do castelo por 18 meses, mas novas pesquisas ainda devem ser conduzidas. Outras hipóteses incluem regiões como Somerset, o castelo de Canterbury, Newport no país de Gales e Cornualha no Reino Unido. A antiga Grã-Bretanha abrigou muitos fortes em montanhas e vários deles podem ter servido de esconderijo para o rei Arthur e os seus seguidores. E em sétimo, temos relatos de 1191 que alegam monges da abadia de Glastonbury desenterraram uma cruz de chumbo e um túmulo com 2 pirâmides e os restos mortais de Arthur e sua rainha Guinevere, que foram removidos na presença do rei Eduardo e da rainha Leonor de Castela. Arqueólogo Halley Helsford analisou a área no ano de 1962 e identificou que 2 túmulos antigos tinham sido de fato violados na época, mas os ossos e a cruz citados pelos monges nunca foram encontrados. Agora, os resquícios do castelo do rei Arthur trouxe aí mais uma descoberta complexa sobre palácios luxuosos na região da Cornualha, no Reino Unido. E isso é algo muito interessante, pois as ruínas de Tintagel, local onde Arthur teria vivido, você pode aí ver a beleza do vilarejo de Tintagel na região da Cornualha, no Reino Unido. E se guarda ali muitas histórias, e uma delas é conhecida mundialmente como a lenda do rei Arthur, aquele que foi auxiliado por Merlin. Segundo os registros do clérigo Godofredo de Montou, foi ali que o monarca viveu e deu início ao seu legado nesta beleza de castelo. Porém, não há comprovação histórica ainda da existência do rei Arthur. Porém, o que torna sua lenda tão interessante é o fato de fazer paralelo com o contexto histórico da Idade das Trevas.
algo de extrema importância. Uma nova descoberta em Tintagel reforça a possibilidade de Arthur ter sido mais que uma lenda. E segundo o jornal The Independent, arqueólogos encontraram resquícios de um grande palácio no local onde supostamente o rei Arthur teria vivido. Os arqueólogos acreditam que o castelo seja do século V ou VI depois de Cristo e afirmam que seus prédios possuem mais de 11 metros de altura. O interior das construções revelam que seus moradores eram da elite. Foram encontrados fragmentos como pratos, vasilhas e taças de cerâmicas e vidros, todos utensílios considerados da melhor qualidade na época em que foram utilizados. O palácio provavelmente fez parte de um conjunto de prédios luxuosos que, segundo os arqueólogos, podem ter abrigado artesãos, soldados e todas as pessoas que trabalhavam para a autoridade, possivelmente um rei local. A descoberta dos prédios mudou a compreensão sobre Tintagel e está ajudando os historiadores a entender como era viver em um local importante sobre o contexto histórico. O curador da Universidade Leste da Inglaterra, em entrevista, afirmou que essa descoberta arqueológica sobre o castelo é de extrema importância para a história sobre a questão do rei Arthur ter existido verdadeiramente ou não. Os achados arqueológicos relacionados ao rei Arthur, embora muitas vezes envoltos em mistério e debate, oferecem uma perspectiva fascinante sobre possível existência de figuras históricas que inspiram as lendas arturianas. Embora a maioria dos especialistas considerem Arthur uma figura mítica, algumas escavações, como as realizadas em locais como Tintagel, na Cornualha e Glastonbury, têm revelado artefatos que sugerem a presença de líderes e nobres da Idade Média, possivelmente ligados a histórias do rei Arthur. Esses achados incluem estruturas defensivas, moedas e objetos de valor que indicam a importância política e social dos locais em questão. A pesquisa continua e as novas tecnologias de datação e análise têm o potencial de iluminar ainda mais essa era histórica e entender melhor as lendas que podem ter se formado a partir de eventos reais. Além disso, esses achados ressaltam a rica tapeçaria cultural da Grã-Bretanha medieval e como os mitos e realidades podem se entrelaçar ao longo do tempo. Em suma, enquanto os achados arqueológicos não confirmam diretamente a existência do rei Arthur como um indivíduo histórico, eles fornecem um contexto valioso que alimenta o fascínio contínuo por histórias e o legado cultural que perdura até os dias atuais. A busca por compreender esses vestígios do passado nos convida a refletir sobre a intersecção entre história, mito e a identidade cultural. E aí, será que o rei Arthur é realmente uma lenda ou
verdadeiramente existiu. Muitos achados arqueológicos levam a linha de que realmente ele foi um personagem histórico, porém com algumas diferenças, contribuindo aí para lendas. Mas será que foi uma interlocução entre realidade e criatividade de alguém? Porém, continua a pergunta: o rei Arthur existiu? Ainda os historiadores, apesar de muitos achados arqueológicos, ainda não têm um senso comum se o rei Arthur é um personagem fictício da criatividade humana ou se verdadeiramente ele é de fato um rei que existiu na Idade das Trevas. Se você gostou desse vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, deixe o seu like, deixe os seus comentários e também contribua para o crescimento deste canal, que sempre aqui eu trago notícias, histórias, reportagens, matérias atuais para o seu conhecimento, tanto o seu conhecimento histórico quanto cultural, social, para que você possa crescer aí e aprender mais sobre a história, mitos e versus realidade. Então se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho para receber todas as nossas notificações.